Agora sim, pastor Yara, aqui. Cadê o pessoal da mídia? Acabei de elogiar vocês. Ei, pastor Yara. Pastor Yara é pastor ali em Cariacica, faz parte também do Ministério Bálsamo de Gileade. E Setembro Vivo, né? Consciência da Vida. Cada domingo estará aqui presente um preletor diferente, trazendo essa série de mensagens sobre o Setembro Vivo. Quero que vocês tenham sua mão para cá, vamos orar, liberando uma palavra de bênção sobre a vida da pastora Yara. Pai, muito obrigado, Senhor, que você trouxe Yara até aqui. O Senhor, nós oramos para que o Senhor cubra com o sangue do Senhor Jesus. Guarde, Deus, a sua vida, na área espiritual, emocional, física, a sua família, os seus bens, para que numa retaliação do inimigo, Pai, venha contra a vida dela. Como igreja, nós a liberamos para continuar sendo bênção em nossas vidas. Dribla suas emoções, que fale o Senhor através da vida dela para nos trazer a edificação da Tua palavra nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Boa noite para vocês. Quero dizer, Dudu, que se eu fosse dessa igreja, eu ia fazer parte da célula Firme na Rocha. Mas é só porque o meu nome é Yara Rocha, então eu ia puxar a sardinha para o meu lado. Queridos, boa noite para vocês. Quero registrar minha gratidão ao Senhor por poder fazer parte desse tempo. E quero dizer que você está com sorte hoje. Porque, afinal de contas, né, Ju, vocês estão só entrando no novo ciclo. Olha que legal, né? Entrando num novo tempo de Deus. A gente está fechando um ciclo na vida desta igreja. E vocês estão abrindo um novo ciclo. E enquanto eu estava ali, o Dudu falando narrando, né, sobre toda a expectativa e tudo que se passou, o Espírito Santo me lembrou de um texto que diz, na fala do apóstolo Paulo, a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. E eu tenho entendido que esta igreja tem decidido cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Cada um de nós temos um ministério, um legado para ser deixado nessa terra. Deus levantou muitos de nós com papéis diferentes, propósitos diferentes, para executar esses propósitos, para viver a missão nesta terra. E tenho entendido que Deus tem chamado esta igreja para cumprir o propósito dela. E que alegria ver que vocês estão decidindo cumprir o propósito delegado pelo Senhor à vida desta igreja. E eu quero também, viu, Dudu? Você está aí, você está me ouvindo? Palavra de profeta para vocês. Esse é um tempo em que Deus vai organizar. Você já percebeu que Deus é um Deus da organização? E não que vocês sejam desorganizados, tá bom? Não estou dizendo isso. Mas Deus, como é um Deus que gosta de coisas organizadas, você pode pegar de Gênesis a Apocalipse que você vai ver que Deus organiza as coisas em dias. Quando você vai para Levíticos, Números, você vai ver Deus pontuando cada detalhe do culto ao Senhor, cada detalhe da construção, cada detalhe do tabernáculo, cada detalhe que envolvia o culto, cada detalhe que envolvia a expansão do reino de Deus. Deus estava trabalhando e direcionando. Quando os anos passam, Deus também vai levar o povo, através da vida de Davi, na vida de Moisés, depois na vida de Davi, na vida de Salomão, e o tempo vai passando e Deus vai sempre nos apontando que quando a igreja expande, quando ela cresce, Deus providencia meios e formas para que a igreja do Senhor, à medida em que ela alcança os lugares espirituais, Ele também proporciona camadas no mundo físico e emocional para organizar a igreja dele com estruturas para que ela possa funcionar avidamente, dando testemunho do poder e da glória de Deus aonde ela está plantada, amém? E portanto eu quero liberar essa palavra sobre a vida desta igreja para um novo ciclo, porque foi isso que o Espírito Santo me disse.
cuidem em cumprir o ministério que o Senhor tem entregado a vocês. Assim como Paulo disse a Arquipo, afirmando e ao mesmo tempo endossando que ele permanecesse cumprindo na direção que Deus o havia destinado. Assim Deus está dizendo para o novo ciclo desta igreja: permaneçam cuidando em cumprir do ministério que eu tenho entregue a vocês, a missão que a vocês tenho confiado. E assim eu vou acrescentar e vou promover estruturas para que vocês caminhem de maneira idônea, organizada, dando os frutos necessários que eu, o Senhor, preciso e quero que vocês deem. Amém? E eu estou feliz porque no Setembro Vivo nós estamos abrindo o mês de setembro, que é um mês conhecido, né, como um mês que celebra a saúde emocional. Hoje, na verdade, eu estava assistindo um vídeo do diretor da Associação de Psiquiatria do Brasil, e ele estava falando sobre, eles, na verdade, foram, né, os mentores, os criadores do Setembro Amarelo, e ele estava falando sobre a importância desse mês para despertar as pessoas em entender a necessidade de cuidar da sua saúde emocional. Ele estava dizendo que quando eles criaram esse mês, eles criaram com esse objetivo, porque muitas são as pessoas que sofrem de doenças mentais, de doenças emocionais, doenças na alma, que afetam a mente e o coração delas, mas que elas não sabem que estão adoecidas. Muitas delas, segundo esse homem, que é um médico, é um psiquiatra, muitas delas só vão descobrir essas doenças emocionais já muito tarde. E eu me lembro do primeiro Setembro Amarelo que nós tivemos no Brasil e aqui no Espírito Santo, quando nós fomos convidados para participar dele junto à Secretaria de Saúde desse estado, ministrando palestras que falassem, que despertassem as pessoas para esse cuidado com a saúde emocional. Mas eu quero fazer um link com o Setembro Vivo de vocês, né? Porque estar vivo implica, e estar vivo, gente, não é só estar vivo vegetando. A gente precisa viver uma vida e vivê-la como Jesus nos disse que nós viveríamos, uma vida em abundância. E isso não é conversa, nem é jargão de crente. Jesus disse que nós viveríamos uma vida aqui. Pastora, lá no céu, quem sabe, né? Aqui ainda não conheço. Mas Deus quer que nós conheçamos essa vida em abundância, amém? Então quero fazer um link com a ideia do Setembro Vivo, o setembro que nos lembra que é preciso cuidar da nossa saúde emocional, com o berço que traz para nós a gênese de toda a saúde emocional. Sabe quem é? Sabe aonde está a gênese? Se eu tivesse uma Bíblia, eu ia balançá-la, mas eu não tenho. Eu vou fazer assim, ó, representando a minha Bíblia aqui no meu celular. Na Bíblia, não existe um lugar melhor para nós crentes conhecermos o que é saúde emocional do que a Bíblia, a palavra de Deus. Porque não existe outra pessoa tão interessada em saúde emocional como o nosso Deus. E eu sou grata a Deus porque esta igreja está se envolvendo, está se doando e se dando a falar sobre esse tema. Então, para falarmos sobre esse tema, nós vamos olhar para a Bíblia, a palavra de Deus. Amém?
Então vamos abrir a nossa Bíblia, ou aqui projetada, ou no seu celular, ou a sua Bíblia offline, né? A Bíblia offline, ela está sempre offline, mas ela está sempre funcionando, nunca nos deixa na mão. E vamos ver o que a Bíblia diz sobre saúde emocional. A Bíblia ela não tem um mês apenas falando sobre saúde emocional. A Bíblia é um constante setembro vivo. A Bíblia está num constante setembro amarelo para a nossa sociedade aí fora. Deus é o ser mais interessado e que mais se envolve com a saúde emocional do homem, dos seres humanos. Então, não tem como. Podemos saber muito sobre psicologia, cura interior, neurociência, muitas descobertas, cada uma mais linda do que a outra. Mas eu preciso te falar, todas elas convergem para a palavra de Deus. Amém? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios 20. Olha só, hein? O sábio Salomão. Salomão é o cara no que tange a sabedoria. E, portanto, ninguém melhor do que alguém tão sábio como ele, para nos trazer uma referência sobre o que Deus pensa a respeito desse tema. Que diz assim, está aqui para a gente? Provérbios 20, versículo 5. Isso. Vamos ler junto? No 3, 1, 2, 3 e... Os propósitos do coração humano ou do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Diga assim, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, fala comigo nesta hora. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu não preciso de novas descobertas. Eu não preciso de uma boa palavra. Eu preciso ouvir a tua voz. Então rasga os céus e fala comigo nesta hora. Em teu nome eu oro. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu levo cativo agora nossos pensamentos, nossos sentimentos, ó Deus, nossa mente, os nossos sentidos ao Espírito do Senhor. E em nome de Jesus, se algum espírito contrário entrou neste lugar, por qualquer que tenha sido a legalidade, em nome de Jesus, eu amarro e proíbo vocês de participarem desse tempo. Em nome de Jesus eu oro, consagrando ao Senhor tudo e todos que estão ligados a nós nesta hora. Eu oro em nome de Jesus, reivindicando do teu sangue sobre nós, para que os nossos sentidos sejam totalmente imergidos nesse sangue, capazes de absorver a palavra do Senhor de maneira profunda, aonde somente o Espírito do Senhor pode nos levar. Em nome de Jesus eu oro, estabelecendo, ó Deus, a nossa necessidade e dependência do Senhor. Eu não tenho absolutamente nada que pode ser derramado sobre esta igreja, mas eu oro, ó Deus, conforme a tua palavra. Abre a tua boca e eu a encherei. E eu, ó Deus, me posiciono nesta hora, declarando, Senhor, vem sobre nós, rasgue os céus e manifesta a tua glória, manifesta o teu poder para curar e restaurar, para nos levar aos lugares que o Senhor tem para nós através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Queridos, como o Dudu disse, eu sou pastora junto com o pastor Júnior na igreja Monte Sião, em Campo Grande, Cariacica. E quero registrar o abraço da nossa igreja e parabenizá-los desde já, né, por esses 20 anos.
Nós somos um bebezinho, estava falando com a Juju ali, meu Deus, nós temos só 5 aninhos, bem piquititinho. Então, pensa, né? Vocês já passaram por muitos caminhos, então a gente dá honra a quem honra. Uau! E eu estava vindo para cá, Dudu, quando eu passei na frente daquele templo, quando eu participei do primeiro seminário, quando vocês eram piquititinhas, bem piquititinhos, antes de ir ainda para aquele templo maior, né, onde a gente teve outros seminários. E eu falei com a Maiara, eu falei, gente, eles começaram aqui. E veja bem, vou falar igual o Júnior, olha o que Deus faz na vida da gente, né? Olha o que Deus faz na vida da gente. E eu me alegro com vocês, queridos, por esse tempo. E me alegro porque Deus está despertando vocês. Porque, preciso te contar, a gente faz 20 anos de igreja, mas nós precisamos ter uma sede tão ávida e tão grande quanto nos primeiros anos. E para manter isso aceso, para manter esse viés liberado, para que Deus possa fazer fluir, é preciso fazer o que Salomão está dizendo aqui, trazer à tona e com discernimento as águas profundas do coração. Uma igreja é composta por pessoas, então nós vamos fazer um link entre o Setembro Vivo, o aniversário da igreja, a alegria do Senhor, que está lá no estudo da célula. Eu também estudei o estudo de vocês essa semana, viu? E o tema que Deus nos trouxe a respeito de saúde emocional. Então, é preciso lidar, como Salomão está dizendo, com os propósitos do coração do homem, que são águas profundas. Quando a gente fala de águas profundas, o que vem à sua mente? Na minha mente, quando Deus me deu essa palavra, me veio a ideia de um poço. E poço nasceu para dar? Nasceu para dar água. Dizem por aí, alguns especialistas que eu andei conversando, especialistas leigos, mas que conhecem a fundo como cavar um poço, e também gente que já cavou um poço de maneira técnica. Eles contam que quando se cava um poço, quanto mais fundo é o poço, mais limpa, mais saborosa, mais pura é a água que ele vai dar. Portanto, tem um segredo: quando se cava um poço, é necessário uma ferramenta específica para usar essa ferramenta e descer com ela de maneira que se atinja um lugar numa profundidade tão grande que já não é mais terra, é rocha. Cavar um poço para dar água limpa e pura, fresca, a melhor água, exige cavar com profundidade até que você chegue no terreno rochoso que vai fazer a base desse poço. Estão comigo nesse exemplo? Amém? Você entendeu? Terreno rochoso. Até que a gente chegue na rocha, não tem água totalmente limpa. Tem água barrenta. E Salomão está dizendo que os propósitos do nosso coração precisam ser desvendados, tratados, olhados nas águas profundas. E quem os discerne, quem tem discernimento, vai trazê-los à tona. Então, quanto mais limpa é a minha fonte de água, a minha cisterna, ou seja, a minha intersecção entre o mundo físico e espiritual, e aqui nós estamos falando de Setembro Vivo por causa de saúde emocional, e saúde emocional está na nossa alma, e ela é a intersecção, ou seja, aquilo que liga o mundo físico, emocional e espiritual. Então, quanto mais limpo for, quanto mais equilibrado for, quanto mais harmonioso, quanto mais mergulhada na plenitude, dentro e fora dessa alma,
quanto mais isso acontece nas nossas emoções, mais nós vamos fluir em águas limpas. E mais nós nos saciaremos delas, sem precisar buscar em fontes fora de nós, de maneira equivocada. A grande questão, queridos, é que muitas vezes, para nós desfrutarmos dos propósitos plantados por Deus no mais profundo do nosso ser, lá nas fontes, nas águas profundas, que é onde Deus colocou em nós o que todos nós temos, como o referencial de alegria primária. E aqui eu quero estabelecer um link com a palavra de vocês estudada nas células. Na neurociência nós estudamos que nós entendemos que a criança, ela nasce como uma folha em branco. E toda criança, você já percebeu como é que os bebês, eles sorriem à toa? Os bebês choram à toa, mas eles têm um nível de alegria que você olha e fala, meu Deus, esse menino está rindo de quê? Está rindo para quem? Porque crianças, elas têm naturalmente um estado mental de alegria que é natural a elas. Sabia disso? Todos nós, quando nascemos naturalmente alegres. Deus nos criou com uma alegria natural. A grande questão é que no decorrer da nossa caminhada, no decorrer da nossa vida, quando um bebê de 1 aninho, que está descobrindo o mundo, ele vai até a tomada e ele põe o dedinho lá e ele leva um choque, e ele leva um susto, ali ele sofre um pequeno trauma. A grande questão é que nós, como indivíduos, desde a mais tenra idade, vamos vivendo naturalmente nesse mundo que contém lugares e circunstâncias, atitudes, situações, pessoas que infelizmente vão proporcionar a uma criança que nasce naturalmente alegre o mal, a dor. E essa criança, como eu dei o exemplo, quando ela coloca o dedinho dela na tomada, aquela experiência vai para uma área neural e fica registrada ali. Se a mamãe dessa criança não lida, cuidando para que essa criança lide com o trauma, ou seja, lide com a dor dela, fazendo com que ela sinta a dor, aceite a dor, cuide da dor, mas a restaure a primeira alegria em que ela estava, essa criança naturalmente ela vai acumular, ela vai passar a colecionar as tristezas da vida. Talvez você tenha se reconhecido nessa história, porque muitos de nós passamos por experiências traumáticas na infância, e naturalmente, porque nós não tivemos os pais com esse conhecimento, e gente, é normal, essa coisa de saúde emocional é uma coisa nova para nós, isso tem poucas décadas, embora haja um boom no nosso meio, de inteligência emocional, saúde emocional, cura interior, isso não é muito velho, isso não tem muito tempo, isso é novo. De maneira que boa parte da nossa cultura, boa parte da nossa sociedade ainda vive muito mais fora desse ambiente interior do que dentro dele. Ainda vive uma desconexão, de maneira que uma criança passa a colecionar dores e traumas e ela vai reagindo à vida, ela vai se protegendo para não acontecer de novo aquelas dores, ela vai criando muros, ela vai fazendo com que as coisas se tornem seguras, porque o mundo que ela se viu de primeira mão disse para ela
que não era seguro estar nele. A própria mãe, muitas vezes, quando a criança põe o dedinho na tomada, a maneira de ensinar e a maneira de fazer com que essa criança seja restaurada a sua primeira alegria, é dizendo para não colocar o dedo ali, porque a criança não deveria ter tomado aquela atitude. A leitura daquela criança é: eu, com o meu instinto curioso, criativo, descobridor, né? Muitas vezes garimpador, desbravador, tem algo errado comigo. E essa criança passa a ser condicionada por uma filosofia de que o mundo não é seguro para estar. Portanto, se proteja dele, se proteja das pessoas, se proteja das tomadas, faça o que for preciso para que você não volte a esse lugar de dor. Você está aí? Aqui todo mundo conhece, né, Dudu? Você está aí, né? Vocês sabem, né, gente, que o Você Está Aí é o pregador que usa ele para que aquele pessoal que de vez em quando fica com o corpo aqui e sai, vai lá na casa dele, resolve os problemas e se enxerga falando com fulano: eu tenho que dar um recado para fulano. Então, Você Está Aí é para trazer de volta, amém? E aí, o que nós vemos aqui, queridos? Contextualizando com a ideia do poço, é de que muitos dos nossos padrões doentios, codependentes, cheios de protecionismo, de vitimismo, das nossas formas equivocadas de resolver a nossa sede, nos levam para longe dessa fonte, que é a plenitude de vida, que, segundo Salomão, está bem perto de nós. Não está longe de nós. Está bem perto de nós. Salomão está dizendo isso quando ele afirma que os propósitos do coração humano são águas profundas, mas só quem tem discernimento vai trazê-los à tona. E aí, o que nos deixa pensativos aqui, pela ausência de cuidado e de entendimento dessa verdade, nós vamos vivendo somente aqui fora. E a consequência disso é gastarmos uma vida mendigando, sem conhecer o poder da fonte que está dentro de nós. E aí, o nosso poço, muitas vezes, Deus o construiu, Deus o criou para dar água. E como Jesus disse, para que nós pudéssemos, para que de nós pudesse fluir rios de águas vivas. Só que às vezes, não aqui, né, Dudu, mas só lá na Monte Sião Cariacica, o que a gente vê fluindo no meio da igreja, ao invés de uma água limpa, sabe aquela que veio lá da rocha? Aquela que é baseada nos frutos do Espírito, de gente que aprendeu a compreender o outro, mas porque foi compreendido. Gente que aprendeu a perdoar o outro, porque foi perdoado. Gente que aprendeu a ser manso e humilde, porque entende o propósito de Deus para lidar com as coisas da vida, com o poder, com a glória, com a estrutura que tem. Gente que entende o outro porque foi entendido e abraçado. Então, quando vê o mais verdinho, não julga, mas abraça, fala: estou com você, vamos lá, exerce os princípios que têm que serem exercidos e vai caminhando. Mas eu preciso te contar uma coisa: às vezes não é isso que a gente vê emergir no meio da igreja. Do poço, ou seja, das fontes de águas limpas que emergem da rocha. Às vezes a gente vê, mas isso só lá em Cariacica. Fica tranquilo, tá, gente? Às vezes a gente vê saindo desse poço entulho. Você já viu um poço entulhado? Esse poço nasceu para dar água, então imagine que ali tem a estrutura dele, mas alguém vai jogando entulho lá dentro. E aí, queridos, muitas vezes nós olhamos
para dentro de nós e nós vemos um poço, sabemos que tem um poço ali. Alguns, eu costumo dizer no programa de cura com essa experiência, que alguns deles chegam no programa de cura e nem sabem mais, ou nunca souberam, que eles foram criados para dar água e água limpa. E aí, quando nós olhamos para dentro desse poço, nós entendemos que existem alguns entulhos e que Deus vai precisar, ou nós vamos ter que deixar Deus desentulhar o nosso poço. E isso não poderá ser feito aqui fora. Então, nós somos convidados muitas vezes para um tempo de casulo, ou para um tempo de sermos tratados por Deus, em que Ele vai remover os entulhos do nosso poço. E para isso, para ter os entulhos removidos, é preciso ter coragem, é preciso ter discernimento, como disse Salomão, que é uma coisa, inclusive, na nossa sociedade, que nós vemos hoje, apesar desse boom de muitas respostas sobre saúde emocional, sobre inteligência emocional, mas muitas vezes, queridos, nós não vemos, o que nós vemos é a ausência da coragem de olharmos para dentro de nós e deixarmos Deus tratar os entulhos que nos impedem de viver uma vida em plenitude. Que entulhos são esses, pastora? Entulhos como orgulho, entulhos como narcisismo, egoísmo, vitimismo, soberba, raiva, medo, angústia, baixa autoestima, complexo de inferioridade, de superioridade, quando eu me acho melhor do que todos. Mas quando eu uso o complexo de inferioridade lá embaixo para que o mundo gire em torno de mim, com o vitimismo, com o narcisismo, eu sou sempre a vítima, eu sou sempre a pior pessoa, mas no fundo isso é um mecanismo para que as coisas girem e aconteçam e continuem debaixo do controle da minha vida e da forma com que eu penso que a vida deve acontecer, porque um dia eu coloquei o dedo na tomada e disseram para mim que a maneira que eu tinha para controlar a vida e não mais acontecer aquelas dores, aqueles traumas, aqueles dissabores, aquelas frustrações, era controlando o mundo daquela forma. E aí nós vamos experimentando esses entulhos e tentando controlar, invejando, com memórias dolorosas não resolvidas que nos impedem, porque foram cultivadas dentro de nós. Então, falando de Setembro Vivo, falando de saúde emocional, nós precisamos seguir o conselho de Salomão à risca. Manter o poço entulhado, manter a fonte entulhada nos faz perder a alegria. E na verdade nós fomos, como eu disse, muitas vezes conduzidos de maneira equivocada durante as mazelas que foram nos acometendo, durante os pequenos e os grandes traumas da nossa história. Afinal, nós enfrentamos muitas circunstâncias difíceis nessa vida, não é verdade? Ou só eu enfrentei? Só eu tive circunstâncias difíceis. Quando você faz uma retrospectiva rápida, se eu te perguntar agora sobre uma circunstância difícil que você tenha enfrentado, o que é que vem à sua mente? O que vem à sua mente que você pode dizer que te marcou? E às vezes, queridos, nos desligar para não ouvir o que Deus está nos mostrando sobre nós, é inclusive um mecanismo de defesa. Sabia disso? Porque nós não construímos apenas muros, nós também construímos defesas para nos proteger nas crenças equivocadas, um conjunto de crenças que trazemos para nos proteger. Muitas vezes nós vamos sedimentando, ou seja, é criando um pavimento. Sabe o que é pavimentar? Já viu uma rua quando está sendo pavimentada? Você tem o terreno dela embaixo e você vem por cima com uma camada bem grossa e pavimenta. Deixa firme e sólido aquilo ali e você passa por cima. Só que na verdade a essência do que está por baixo muitas vezes não está resolvido.
E Deus está dizendo e nos chamando a atenção para nos lembrar que é preciso sedimentar os nossos caminhos com princípios, valores de caráter firmados em Deus. E que tem tudo a ver com a resolução dos nossos traumas e das nossas dores. A palavra do Senhor em Provérbios, também em Provérbios, vai dizer assim, ó: o que peca contra mim violenta a própria alma. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando nós vivemos uma vida desconectada de nós mesmos, quando nós vivemos uma vida distante, baseado em mecanismos de defesas, baseado nesse geralzão de coisas que eu estou trazendo para você, quando nós não nos aprofundamos, como Salomão está dizendo para nós, na fonte que está dentro de nós, Deus está dizendo que nós vamos violentar a nossa alma. E aqui eu quero fazer um parêntese importante, porque vai que isso não acontece só lá em Campo Grande, Dudu. Pastora, como é que a gente violenta a nossa alma? Quando nós desenvolvemos hábitos ruins e vamos passando por cima de quem nós fomos criados para ser, como disse Salomão, que nós desvendamos os propósitos do nosso coração quando vamos na fonte. E quando eu não estou no centro da vontade de Deus, geralmente é porque eu estou violentando a minha alma, eu estou violentando o meu ser, estou violentando a minha identidade, estou violentando o talento e o dom que Deus me deu, porque eu me sinto inseguro, fui criado num lar inseguro, então eu preciso de dinheiro, então eu vou trabalhar nisso aqui, eu vou gastar minha energia nisso aqui, mas todas as suas dores e as suas bases mal resolvidas estão gritando para você ir para lá, e Deus está te chamando para desconstruir e tirar você desses entulhos e levar você para a missão que Ele tem para você, mas a gente não dá conta. Muitas vezes, nossos traumas não resolvidos com paternidade e maternidade vão sendo perpetuados ao longo da nossa vida e da nossa história. Nós vamos enfrentando dificuldades com autoridade, com ambientes de trabalho. Nós não perpetuamos nada na vida, não conseguimos conquistar, não conseguimos estabelecer, não conseguimos nos relacionar. Nossa desconexão mental para desenvolver ideias é tão grande que a gente se vê burro, sem inteligência, sem capacidade alguma para poder experimentar as verdades de Deus. Quem dirá ser alguma coisa nesse mundo? Você está aí? Então, queridos, manter o poço entulhado nos faz perder a alegria. E muitos de nós fomos entulhando ou fomos sendo entulhados, o que foi apagando a nossa alegria. Na verdade, nós enfrentamos muitas circunstâncias difíceis nessa vida, como eu disse. E como vocês viram no estudo de vocês durante essa semana. No estudo de vocês, vocês viram sobre os vilões que roubam a nossa alegria. Circunstâncias difíceis, problemas, relacionamentos, ansiedade, depressão, medo, controle. E, como eu disse, desde cedo, muitos de nós fomos mal treinados para retornar ao lugar da primeira alegria. Acontece que quando nós não nos recompomos dos traumas e das circunstâncias difíceis desta vida, nós vamos colecionando e acumulando entulhos pelas vivências e experiências negativas que tivemos. E vamos perdendo essa alegria. E vamos vivendo sem força. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é... A alegria do Senhor é... Vira para a pessoa que está do seu lado, balança ela e diga assim: a alegria. Diga, fala igual o Dudu, desfaça a carinha de maracujá. Foi o Dudu que falou. Desfaz a carinha de maracujá, dá um sorriso e diga para ela assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, trate de desentulhar o seu poço.
Você quer viver uma vida com alegria, você quer viver uma vida cheia de energia. Sabe, queridos, nós encontramos tantas pessoas depressivas. Um dia ela está assim, um dia ela está assim. Mas ela diz: pastor, eu não sei o que acontece comigo, eu não consigo, eu estou sempre voltando para esse lugar, eu até tento. Eu sei, querida, está te faltando força, está te faltando alegria. E para fazer o caminho de volta, precisa voltar lá no poço, na fonte, e deixar Deus desentulhar, resolvendo a sua vida emocional. Aqui tem programa de cura, não tem? Melhor lugar para você resolver sua vida emocional, programa de cura interior. Pastor, eu não gosto muito desse negócio. É a primeira resistência da sua alma. Sabe por quê? Por causa da primeira dor que ela sentiu. Ela vai resistir e ela vai dizer: não vai não, fica na zona de conforto, não mexe com esse negócio não, mexer com esse negócio de gente, de cura interior, esse negócio é balela. Você pode ficar aí e não tem problema, Deus vai te amar assim mesmo, você vai continuar sendo o povo de Deus. Só tem um detalhe: o povo de Deus que decidiu não cavar na rocha, não beber a água limpa, morreu no deserto, não entra na terra prometida. A terra prometida, gente, não é céu. A gente cantava uma música antigamente, Dudu, essa é da época do Dudu, lembra? Caminhando eu vou para Canaã. Mas não canta não, gente, essa música é herética. Porque Canaã não é o céu. Canaã é a minha terra prometida, cheia de gigantes, onde eu preciso arremessar a espada e matá-los, botar os inimigos para correr e deixar Deus me fazer ir ao profundo e beber e desfrutar daquilo que mana leite e mel e que está dentro de mim. Portanto, a palavra do Senhor hoje é para nos despertar, para que nessa cultura que nós ouvimos dizer que é fácil ter um casamento saudável, é fácil se relacionar, coisa de novela, uma cultura impregnada pelos valores hollywoodianos globais no Brasil, uma cultura onde nós estamos esperando o príncipe do cavalo branco perfeito para se relacionar, sem ter o trabalho de se dedicar a um bom casamento, sem ter o trabalho de cavar dentro de si para dar o seu melhor, mas vivendo numa cultura que preza pelo egoísmo, o egocentrismo, o hedonismo e que busca satisfazer os seus próprios desejos, por causa dos entulhos que estão ali. Então nunca é fonte para ninguém. A água é amarga, lamacenta, suja. Você está aí? Eu estou pegando pesado, gente. Tá leve? Ah, que bom saber. Muitas pessoas se perdem em meio ao seu emaranhado de sentimentos, como ansiedade, vitimismo, frustração. A mãe da depressão é a frustração. E quantos depressivos nós temos, porque eles estão frustrados com a vida. E eu não estou dizendo aqui que nós não precisemos cuidar. Precisa, mas é por isso o conselho do Senhor é para nós revermos o caminho de volta. Para os lugares aonde nós precisamos convergir e voltar os olhos para dentro da nossa fonte. E quando nós voltamos os olhos para dentro dessa fonte que está aqui, sabe o que acontece? É uma via de mão dupla. Enquanto eu me conheço, eu conheço quem me criou. Enquanto eu conheço quem me criou, eu conheço a mim mesma. Você quer conhecer a Deus? Não tem pastor de igreja, não tem atividade de igreja, não tem o que você possa fazer aí fora que contribua mais do que você olhar para dentro de você. E por isso, é preciso fazer o caminho de volta, amém? E descobrir que a alegria vem de Deus. E ela não deve depender das circunstâncias dentro e fora de nós.
E quando é que nós conseguimos viver isso? Me pergunta, quando, pastora? Quando? Quando é que nós conseguimos viver a verdadeira alegria de Deus para nós, sem depender das circunstâncias fora de nós, dentro e fora de nós? Quando a fonte está limpa ou está vivendo o processo de ser purificada. Lembra do primeiro trauma da tomadinha? Aquele bebezinho, facilmente, ele vai ser condicionado por uma fala de: se você não colocar o dedo na tomada, se você fizer tudo certo, se você obedecer a mamãe, se você passar por onde eu estou te mandando, se você fizer isso, e aí a gente vai crescendo, né? Se você for para a igreja todo dia, se você fizer isso todo dia, se você ler a Bíblia, se você isso, se você aquilo outro, vai dar tudo certo. É verdade? Mas aquele bebê, muitas vezes a primeira fala para ele foi essa. Está fazendo sentido? Tá, gente? O problema é que ele vai crescer. E eu sinto informar, essa crença não vai dar certo. Porque ele vai perceber, religiosamente, que ele vai se esforçar, se esforçar, se esforçar, para que as coisas deem certo, para que ele nunca erre, para que tudo ao seu redor se mantenha perfeitamente perfeito. E ó, de repente, alguma coisa vem e tira a vida dessa pessoa do lugar. E nessas horas, a tendência dessas pessoas é se sentir mal. Quando uma estrutura adoece, quando o divórcio bate a porta, quando perde o controle sobre um filho, quando se vê diante de uma enfermidade física ou emocional, quando as coisas se vão pelos dedos e nós perdemos o controle, nós ficamos desesperados e dizemos: Deus, o que foi que eu fiz? Aonde foi que eu errei? E há aqueles que erraram e que carregam tanta culpa falsa por estarem nesse mundo que eles acreditam realmente que eles erraram. E aí, nós vamos ficando com a nossa vida travada, com os nossos relacionamentos e a nossa missão, o nosso propósito atrofiado. E vamos nos perdendo cada vez mais, como disse a palavra de Salomão, que o pecado, ou seja, o que é pecado? Pecado é estar fora do propósito de Deus. E quando nós não estamos mergulhados nessa fonte, quando nós não estamos embriagados da fonte que é Ele plantada dentro de nós, porque nós estamos cheios de entulho da nossa vida emocional mal resolvida, nós vamos nos perdendo cada vez mais e vivendo fora do propósito de Deus. Mas hoje Deus nos convida a fazer o caminho de volta. Amém? E esse caminho é um caminho para dentro de nós mesmos. Não somente para encontrar a obra-prima dele, mas para nos encontrarmos com ele. Eu queria um som nesse teclado, consigo? Só no teclado. Porque foi ele quem nos criou. Foi ele quem nos batizou nessa fonte. Se puder, tá, meus amores? Se não, pode ser um solo na guitarra, não tem problema não. Igreja pequena, gente, a gente sola com o que tem. Às vezes tem violão, às vezes tem teclado, às vezes só tem violão, às vezes só tem carrom. Então fiquem tranquilos, a gente está acostumado a lidar só com o que tem. Então Deus nos convida a fazer o caminho de volta para dentro de nós mesmos, para nos encontrarmos com a obra-prima dele, que está dentro de nós, e também nos encontrarmos com ele. Vira para a pessoa do outro lado, olha nos olhos dela e diga para ela assim: você
é a obra-prima de Deus, e Deus habita em você. A fonte que Salomão está falando aqui é o próprio Deus dentro de mim. E quando eu descubro e tenho a coragem de enfrentar os entulhos e as formas de padrões, quando eu tenho coragem de enfrentar aquilo que me feriu, as dores, os traumas, as memórias dolorosas, quando eu tenho coragem de olhar para dentro de mim e dizer: Deus, eu não sei bem o que está aqui, eu me sinto totalmente desconectado deste mundo, a minha vida se resume a trabalhar, voltar para casa, cuidar de menino, lidar com a comida, cuidar do esposo, cuidar da esposa. Eu vivo, parece que eu não tenho sentido. Ou quando eu estou na igreja, eu estou sempre procurando validação, estou sempre procurando que o outro me aprove, que o outro não me rejeite. Eu estou sempre buscando no olhar do outro a validação para minha fonte, para os propósitos que eu procuro validá-los. E eu vivo uma vida infeliz, sendo guiado e controlado pelo olhar do outro, lançado de um lado para o outro, sendo controlado, manipulado. Deus está dizendo hoje, queridos, que nós precisamos ter a coragem de nos lançar dentro de nós para descobrir que entulhos são esses. Que dor é essa que está abaixo desses entulhos? Ele quer cavar fundo conosco e nos levar a encontrar e beber dessa água limpa lá na rocha. Mas você deve estar se perguntando: mas pastora, como é que eu faço isso? Eu vou te dar algumas dicas práticas para o seu setembro vivo. O seu setembro vivo vai começar bem vivo, amém? Balança a pessoa que está do seu lado e fala para ela: você está viva? Setembro vivo começa nos trazendo da vida de Deus, começa nos desafiando a deixar Deus tirar os entulhos do nosso poço entulhado e a permitir que a gente comece, ainda que devagarinho, a ver a água brotando. A água começa a brotar, os poços começam a ser desentulhados. Hoje Deus tira entulhos grossos e Ele começa a te mostrar: tem água aqui nesse poço. Tem pessoas que Deus nos fala nesta noite que já perderam a esperança. Não tem coisa pior, além de perder a alegria, do que perder a esperança. Quando, queridos, nós perdemos a esperança, nós nos retraímos em áreas que nós antes avançávamos. Antes a gente se gastava, a gente se dava, mas tem algumas áreas da nossa vida muitas vezes que, por conta dos calejados, das feridas que nós ganhamos, das pauladas que nós recebemos, dos ardis do nosso inimigo, das pessoas que nos feriram, nós fomos perdendo a esperança. E a gente foi se retraindo, e a gente foi dizendo assim: agora eu vou mais devagar, agora eu não vou fazer isso aqui mais não. Deus está tirando entulhos grossos que te roubaram a esperança. Deus está tirando entulhos grossos de dívidas, de culpa. Deus está, o Espírito Santo do Senhor está nos visitando nesta noite, nos despertando, dando uma chacoalhada nesse poço e dizendo: olha aí, tem água no fundo dele. E a água que você vê, ela ainda é barrenta, mas eu, o Senhor, o dono desta fonte, vou limpar os entulhos, vou cavar com você e vou chegar aonde habita a rocha. A rocha é aquele que é a nossa fonte,
que quando nós olhamos para Ele, nos alimentamos dEle, nossas expectativas, nossas circunstâncias, todas as coisas convergem para Ele. Nós não temos absolutamente nada nesta vida que olhamos e dizemos: ah, pode alguma coisa dar errado? Absolutamente nada, porque a fonte está emanando de nós. Quando nós vivemos pela fonte que está em nós, nós não seremos mais vítimas, nós andaremos em saúde emocional, não porque somos totalmente curados, mas porque tem uma água fluindo dioturnamente. Nós seremos plantados em lugares aonde esta fonte vai jorrar, e nós passamos de vítimas para aquelas pessoas que estão sendo levadas pelo próprio Deus a derramar das águas limpas que vêm dele. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer arrebatar o coração da sua igreja. Uma igreja que quando Jesus voltar, não será vítima deste mundo, será gloriosa e andará em vitória. Uma igreja que no meio desse caos que estamos vivendo, caos emocional, caos financeiro, caos em todas as áreas, muitos virão até nós, porque olharão para nós e dirão: eu quero beber das águas que habitam em você. Aleluia! Mas eu preciso te contar. Tem que deixar Deus desentulhar. Aleluia! O aleluia tem que ser com o mesmo ímpeto. Tem que deixar Deus desentulhar. E para terminar, diga: ó, Dudu, você tem que implantar o A, Dudu. Para terminar, melhorou um pouquinho. Eu quero te dar umas dicas práticas para o seu setembro vivo, amém? Vamos fazer desse setembro um marco na nossa vida. Deus está nos despertando, e é só o começo de setembro. Hoje é o 3º dia. Então nós precisamos aproveitar ao máximo cada milésimo de segundo que Deus nos dá. E eu quero sugerir para vocês, como eu disse: pastora, como fazer isso? Porque o fato de você saber quem você é não torna você quem você realmente é. O fato de eu saber quem eu sou, o fato de você vir aqui, de você decretar com palavras, com cânticos, com palavras poderosas, tiradas da palavra de Deus, o fato de você declarar a sua identidade em Deus, o fato de você saber quem você é, não vai te tornar quem você realmente é. Sabe por quê? Porque existe um processo. Diga: existe um processo. Existe um processo contínuo entre ser e me tornar. Salomão, ele vai dizer: os propósitos do coração humano são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Salomão está nos desafiando a ter o discernimento de trazer à tona, nesse processo, as águas profundas, no processo contínuo de ser, mas de se tornar. Na medida em que você descobre a fonte que está em você, descobre a fonte que é você. Amém? E aqui os passos importantes para viver de maneira legítima, de dentro para fora. Faz assim, ó, é de dentro para fora. Gente, nunca é de fora para dentro. Não é. Se você quer fazer qualquer coisa nessa vida, se você quer se tornar quem Deus te criou para ser, vai ser de dentro para fora.
A primeira coisa que nós vemos é a aceitação. Uma das coisas mais cruéis que como seres humanos nós vivemos é porque nós fomos criados para não ser aceitos. Desde a mais tenra idade, fomos criados para ser sufocados. E essa criação, não estou falando de Deus, estou falando da criação terrena, do nosso método de criação aqui nesse mundo. E a primeira coisa que eu quero trabalhar com você é aceitar a nossa condição humana, aceitar a minha condição humana. Consola a pessoa do seu lado, passa a mãozinha nela e diga assim: aceita. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. É Paulo dizendo. E aí a gente precisa aceitar a nossa condição humana. A gente precisa aceitar que nós vamos viver aqui neste mundo, enquanto nós estivermos aqui, tendo que lidar com a nossa natureza humana. Aceitar que esse mal que Paulo está falando, ele vai estar em nós. De vez em quando eu caminho com alguns discípulos, e aí eles vão muito bem. Aí lá pelas tantas eles têm uma recaída em alguma área emocional, uma recaída numa área em que eles vinham muito bem. Eles falam: poxa, eu caí de novo. E de novo. E eu olho para eles e digo: faz parte da sua caminhada. É assim mesmo. Às vezes é preciso dar um choque de lucidez, porque alguns eles não dão conta de ouvir isso. Eles ficam tão surtados porque recaíram, que o surto tira eles dessa órbita. Porque definitivamente eles não aceitam lidar com a natureza humana. Ora, queridos, se Deus, que é Deus, não me pede que eu seja perfeita, imagina que angústia é para nós, meros seres humanos, carregar um peso de perfeição que o próprio Deus não nos pede. Deus nos pede que nós perseveremos e caminhemos com Ele, mas Deus não nos pede que nós sejamos perfeitos. Deus nos pede que nós perseveremos no relacionamento com Ele. Olha a diferença. Você está aí? Nós precisamos aceitar a nossa condição, aceitar que nós temos uma identidade adquirida, essa natureza adquirida que me caracteriza como ser humano. Eu sou humana. Vira o dedão pro coleguinha do lado aí e fala para ele assim: você é humano. Fala: você está entendendo que você é humano? Não aqui, só lá em Campo Grande. É que a gente tem dificuldade para entender que a gente é humano, para aceitar a nossa humanidade. Nós precisamos aceitar os padrões e tendências adquiridos com essa natureza. Abaixa só um pouquinho. Isso. Porque se você continuar na mesma nota, promove uma onda lá no cérebro deles que rouba a atenção. Aceitar os padrões e tendências adquiridos com essa natureza. Ótimo, obrigada. A ideia de aceitação, ou seja, aceitar que a minha natureza adâmica do primeiro Adão está aqui, para lidar com saúde emocional. Ao contrário do que muitos de nós pensamos, que ser saudável emocionalmente é ser perfeito. Não, ser saudável emocionalmente, andar em alegria perene e constante, é sinônimo de aceitar-se. É preciso aceitar, reconhecer tudo que há de bom e mal, admitir erros e enfrentar os problemas de modo que eu possa aprender com eles. Você tem um lado bom e você também tem um lado ruim que você precisa aceitar, que vai ter que lidar com ele.
Aceitar isso, aceitar que você carrega uma humanidade que Deus não está pedindo para você cancelá-la. Sabe o que promove em nós? Promove a aceitação do outro. Porque quanto menos eu me aceito, menos eu aceito o outro. Sabiam disso? Pode perceber. Você conhece uma pessoa difícil de lidar? Conhece? Faz assim, ó. Não que seja você, tá? Só faz assim, ó, se for você. Faz disfarçado, que aí o irmão do lado não vai perceber que você fez assim. Você conhece uma pessoa difícil? Não que seja você. Uma pessoa difícil que você mora com ela, convive com ela, vai para a igreja com ela, lida, né, para resolver os problemas com ela. Então, pessoas difíceis, que elas estão sempre querendo controlar o outro, elas estão sempre ditando para o outro como é que tem que ser. E quando o outro não faz como ela acha que tem que ser, a casa cai. Conhece alguém assim? Quando o outro não faz, ela se sente rejeitada. Quando o outro não interage, não responde às expectativas dos entulhos dela, rola uma tristeza, uma angústia, rola um isolamento, né, Dudu? Fulano está sumido das atividades da igreja. Aí o pastor vai lá procurar saber o que é. Não, pastor, olha só, não é por nada não. Assim, mas aí começa, né? Isso tudo, gente, é produto da não aceitação da sua humanidade, de não ter a coragem de olhar para dentro de si e vai projetando no outro o que vê em si mesmo. E aí, por último, no verbo aceitar, eu preciso aceitar quem Deus é no processo. Diga, eu preciso aceitar quem Deus é no processo. Eu preciso aceitar o plano original de Deus. Qual é o plano original de Deus? É a visão criacionista de Deus. Porque Ele é a fonte primária de todas as coisas. Significa que aceitar o processo, aceitar Deus no processo, é entender que é Deus que me conhece e que eu preciso conhecê-lo. Enquanto Deus tira o meu entulho, eu conheço uma parte importante do seu caráter. Enquanto Deus cuida de uma ferida minha, eu conheço uma parte importante do caráter de amor, de bondade e de fidelidade desse Deus. Aceitar que Deus completa o processo, que Ele realiza o processo, e amá-lo, porque nele está toda a compreensão, porque está nele toda a experiência do desejo que nós precisamos para nos tornar a melhor versão aqui e na eternidade. Saúde emocional tem a ver com você viver todos os dias ambicionando esse lugar em Deus. Amém? Segundo passo, esvaziar-me. Esvaziar-me das concepções que eu trago sobre mim e sobre Ele, para receber dEle o que Ele pensa sobre mim, para decidir aplicar o conceito de aceitação. Eu preciso me esvaziar. Quando eu aceito, Deus vai me conduzir e vai me convidar a me esvaziar dessa visão, para receber no processo, diga no processo, receber a visão que Ele tem para mim, quando Ele me fez um ser eterno e espiritual, mas me fez também humano e normal. Diga isso, Deus me fez eterno e espiritual, mas também me fez humano e normal. Terceiro passo, precisamos reconhecer. Quanto mais nós abrimos mão dos entulhos,
mais perto nós vamos estar de quem nós realmente fomos criados para ser. Eu conheço muitas mulheres, eu lido com muitas mulheres, e muitas delas nessa caminhada, nesse processo, tiveram a oportunidade de serem abraçadas por alguém que disse: eu acredito em você, eu sei que você é muito mais do que esse seu vício, eu sei que você vai além dessa sua natureza controladora, eu sei que você vai além da sua autoimagem negativa, que te destrói e te corrói por dentro e dói tanto que você lança sobre o outro desse veneno que está sobre você mesmo. Eu sei que você é muito mais do que esses lugares. E essas mulheres, muitas delas, ao reconhecer os entulhos, porque é assim que funciona, o orgulho vai na contramão desse reconhecimento. Quando eu me protejo com orgulho, eu não vou dar conta de ser mergulhada na verdadeira fonte. Por isso o reconhecimento tem a ver com a ideia de aceitar e de querer olhar para aquele entulho que está dizendo para mim que ele está obstruindo a fonte de Deus em mim. E é por isso que eu preciso abrir mão e reconhecer, porque quanto mais eu reconheço, quanto mais eu olho nos olhos desses entulhos, mais eu me aproximo de quem eu realmente sou. E é aqui que acontece, nesses 3 passos, o processo de saúde emocional. É aqui que acontece a cura no processo, porque a cura é processual. Por isso, eu preciso aceitar, naturalizando isso. Preciso prestar atenção, aceitando. Preciso, se eu não dou conta de fazer isso sozinho, preciso buscar ajuda com terapia, com profissionais que eu conheça a origem deles, a base de trabalho deles. Se vocês têm aqui uma ferramenta como o programa de cura, eu preciso buscar uma ferramenta de um grupo de apoio que me auxilie, de pessoas que tenham a coragem de me amar, não pelo que eu faço de maneira perfeita, mas que vão mostrar para mim no meu dia a dia que elas não vão abrir mão de mim quando eu errar. Pessoas que vão pagar o preço pela minha vida quando eu não der conta de sustentar o evangelho perfeito, mas que vão caminhar e me carregar no colo quando eu precisar ser carregada, demonstrando a graça que é favor e merecido de Deus. Você está aí? Para que eu possa alcançar a versão original que o Pai projetou, que está, conforme Salomão, nos propósitos profundos do meu coração. Não está fora de mim, não está nos grandes cursos que eu posso fazer, não está nos diplomas de faculdade para ter um pouco de reconhecimento e jogar na cara do mundo que eu me sinto rejeitada, dizendo: agora ninguém vai me rejeitar porque eu tenho faculdade, porque eu estudei, porque agora eu trabalho, porque agora eu ganho milhões de reais, porque agora eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Não estão nas coisas externas, a fonte está dentro de mim. E não adianta. Tem gente que está atrás do vento dizendo: ah, Senhor, quando eu tiver um casamento, quando eu tiver o marido perfeito, quando eu tiver a igreja perfeita, quando eu tiver o pastor perfeito. Porque eu não sei aqui, Dudu, mas lá, de vez em quando a gente pega esses mecanismos, a gente vai rodando o vitimismo na igreja, e isso é um indício de ausência de saúde emocional. Eu vou procurando culpados, eu não me autorresponsabilizo. Lembra, vocês estudaram isso no estudo de vocês essa semana? A alegria, para você viver em alegria, você precisa ser autorresponsável. Para você viver em saúde emocional, você precisa ser autorresponsável. E você precisa entender que para viver em comunidade,
é preciso decidir abrir mão dos estigmas, dos complexos de inferioridade e superioridade. E, por último, estabelecer ações práticas no seu secreto. Gente, não tem ninguém melhor para descortinar o nosso eu do que o próprio Deus, né? Não tem ninguém melhor. Não tem ninguém melhor para nos tirar dos lugares da nossa ausência, da nossa desconexão de nós mesmos. Não tem ninguém melhor para nos contar aonde nós estamos dando meias voltas, fugindo do que os peniéis de Deus nas nossas devocionais. Pastor, eu não tenho o hábito de ler. Comece meditando em um versículo, mas comece tendo um tempo de ações práticas no seu secreto, no seu tempo devocional com Deus, para ser mergulhado na fonte que é Ele, na graça dEle, sem as capas do bom comportamento pedido pela religião, que muitas vezes nós trazemos para a igreja. Nós precisamos ser desnudados por Deus no nosso secreto, ao contrário do que se prega por aí, nas redes sociais, nas grandes igrejas. Quando nós habitamos nesse lugar aqui, onde os perfeitos levantam os tapetes e empurram para baixo suas sujeiras e não têm coragem de enfrentar. Queridos, nós precisamos de igrejas onde os sacerdotes tenham a coragem de admitir suas questões no altar e dizer: Senhor, rasgue os céus e desça sobre mim, lava o meu pecado e o pecado do teu povo com teu sangue. Nós precisamos ter a coragem de rasgar as capas religiosas, porque elas nos fazem nos perder da saúde emocional da fonte. Precisamos abrir mão dos relatórios repetitivos que nos deram, que nós lemos todos os dias sobre quem Deus é, da caixa quadrada que nós colocamos Deus, e dizer: pode se revelar a mim. Eu não sei vocês, mas eu já tive muitas experiências de ver Deus se revelando a mim no meio de grandes erros do meu caráter. E Deus dizendo: filha, tudo que eu queria é que você chegasse nesse lugar, porque agora eu posso te abraçar. Deve ser por isso que o apóstolo disse que Deus resiste aos soberbos, que Deus desconecta, Ele se desconecta. Porque quando nós estamos andando, sobrevoando asas desconectas de dentro de nós, nós não podemos nos conectar com Deus. Quando fugimos desse lugar, não tem conexão. Tem conexão quando eu ensino para os meus discípulos lá, tem conexão quando a gente pega na mão de Deus e fala assim: Senhor, eu estou aqui todo sujo, lameado, mas eu sou teu. Eu não consigo sentir, eu não consigo chorar, eu não consigo me quebrantar, eu não consigo me arrepender, mas eu estou aqui. Deus, está doendo demais, tudo ao meu redor diz para mim que você não existe, não se importa, mas eu estou aqui. E Deus, um coração quebrantado e contrito Ele jamais desprezará. Por último, ter o seu momento devocional, e como eu já falei antes, ter uma rede de apoio, programa de cura, grupo de apoio, igreja, amizades que estejam comprometidas com o seu processo. Você tem amigos comprometidos com o crescimento? A nossa cultura não tem o hábito de investir no crescimento espiritual. A nossa cultura diz para nós que nós não deveríamos, que a gente deveria investir em ter. Meninas, elas crescem, elas nascem e crescem ouvindo: olha, tem que estudar para ser independente, não dependa de homem, não faça isso, não faça aquilo outro, faça a faculdade, tenha sua casa, tenha o seu carro, tenha isso, tenha aquilo outro, a sociedade do ter. Pior que hoje, a gente tem o pessoal que pensa que é, o que é ser, e eles têm certeza que são. E de um jeito distorcido, nem dá para dizer que é só no ter. Mas queridos, você precisa investir
o que você tiver para investir na saúde emocional, porque saúde emocional é vida. Quanto mais você investir nisso, a palavra de Deus nos diz que quanto mais você investir, mais você vai prosperar de dentro para fora. Eu queria desafiar você, no primeiro domingo do Setembro Vivo, a apresentar ao Senhor as áreas da sua vida que andam sem alegria, que andam capengando. As áreas da sua vida, nós acabamos de falar de reconhecer, de aceitar. Nós entendemos que esse é o caminho, e de se esvaziar diante de Deus. E não há lugar melhor do que essa casa. Vocês entendem de cura? Essa é uma igreja que vive cura. Então eu tenho certeza que você não vai ter problema em manifestar diante do mundo espiritual, nas regiões celestiais sobre a sua cabeça, que você quer entregar essas áreas para Deus. Você tem áreas emocionais que envolvem você, envolvem relacionamentos, envolve a sua identidade, envolve o que você pensa sobre você. Você tem áreas que você tem sentido dor e você tem procrastinado resolver essa dor. Você tem situações e circunstâncias externas que são frutos da sua omissão de cuidado para consigo mesma, emocionalmente falando, queridos. E isso tem feito você se arrastar. Existem pessoas que, por falta dessa coragem, por não se dar a esse tratamento, ao processo, estão há anos mergulhadas no paliativo, tomando a tarjinha preta. E registra, eu não estou falando que eu sou contra. O remédio, ele tem o seu lugar e ele precisa ser usado na hora certa. Quando a energia está baixa, quando já não se tem mais energia para lidar com a vida no seu normal, é preciso entrar com tratamento medicamentoso. Mas alguém que usa o medicamento para fugir de resolver as situações na vida, essa pessoa está fadada a ter sérios problemas físicos, mentais e emocionais, porque se eu não resolvo as questões emocionais, uma hora a conta vai chegar para mim, vai chegar nos meus relacionamentos, vai chegar nas questões físicas através de alguma enfermidade, porque dentro de mim as águas estão entulhadas, a fonte não pode jorrar. Os propósitos de Deus para mim estão atrofiados, paralisados, porque a fonte está entulhada. Se você entendeu essa palavra, eu queria desafiar você, enquanto nós ministramos uma canção, a se posicionar diante de Deus. E eu não vou dizer que você precisa vir aqui à frente. Se você quiser, você pode vir. Eu quero orar e impor mãos sacerdotais sobre você. Mas você pode ficar de pé, você pode se ajoelhar, você pode se prostrar. Mas tome uma postura de mandar uma mensagem dizendo: Senhor, eu estou aqui com essa área da minha vida, e eu preciso e eu quero entregá-la para você. Ela precisa de saúde emocional, ela precisa de intervenção do Senhor. Se você entende que precisa disso, enquanto nós cantamos, você pode se posicionar diante de Deus.